Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Carlos, escrito por Bruno Roden e narrado por Peter Turguniev. A informalidade cresce à medida que a população entende o governo. Saiu no final de novembro o relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, PNAD Contínuo, para o terceiro trimestre de 2019. O grande destaque nessa pesquisa foi o aumento da informalidade. Informalidade é definido por essas pesquisas como pessoas que se empregam, trabalham, têm a sua vida profissional sem registro formal da máfia, ou seja, sem registro formal no governo, ou seja, sem a bênção da máfia estatal. Portanto, é um nome enganoso, porque, de fato, esse tipo de relação é muito mais formal do que CLT e outras formas aprovadas pela máfia. Contratar alguém via CLT não é preciso formalizar nada, basta pedir a bênção da máfia, assinar uns papeizinhos ali e pronto. Todas as condições do trabalho já são ditadas pelos parasitas mafiosos. Ao contrário, contratar alguém livremente implica em combinar de fato todos os aspectos do trabalho, ter um contrato formal, aceito de livre e espontânea vontade pelas partes. É algo muito mais formal do que meramente beijar a mão de mafioso. Então eu vou chamar isso pelo nome correto, trabalho livre, em oposição ao trabalho escravo, que é aquele que você pede bênção para a máfia e vira escravo de ganho dela, porque tem que entregar X% do que você ganha para os mafiosos. Sim, esse papo de escravo de ganho não é invenção minha não, pode procurar lá nos livros de história. Era bem comum aqui em Banânia. Escravo de ganho era, na época da escravidão ainda, um escravo que o dono dele permitia uma certa liberdade. Esse escravo podia ter um negócio dele, podia ir na feira, vender algo, trabalhar em alguma coisa, desde que entregasse para seu dono X% do que ganhava. Perceberam de onde tirar essa ideia de imposto de renda? Pois é. Ou seja, existem dois tipos de relação de emprego de fato. O trabalho livre, em que as pessoas compactuam entre si as condições de trabalho e nem falam nada para a máfia, e o trabalho escravo, que é quando a pessoa se torna um escravo de ganho, assina CLT, emite RPA, nota fiscal de MEI ou qualquer outra forma de bênção da máfia. Mas, voltando ao PNAD, historicamente no Brasil, o trabalho livre sempre cresceu durante períodos de crise. Foi assim no ano de 2002, por exemplo. A informalidade, como os reis do gado chamam, cresceu por causa da crise daquele ano. Porém, nos anos seguintes, como a economia melhorou e o gado manso e obediente ainda achava que CLT é direitos trabalhistas são coisas boas, meu dono, o Estado, só quer o melhor para mim, o senhor bovino gadoso ia lá e voltava a trabalhar como escravo de ganho do governo. Em 2014, da mesma forma, houve forte crise com a reeleição da Mandioca Sapiens. Novamente, mais gente passou a optar pelo trabalho livre, ou, como socialistas falam, a informalidade. Felizmente, a estocadora de vento foi defenestrada e a economia começou a melhorar desde então. A diferença é que agora, depois de quase 2 anos de recuperação econômica, o trabalho livre ainda cresce. As pessoas acordaram para o óbvio. CLT é só imposto, não existe absolutamente nenhuma vantagem para o trabalhador na CLT. Ah, mas a CLT dá estabilidade, o patrão demora a te demitir. Que ideia de energúmeno! CLT é um monte de custo. A primeira pessoa que o pessoal demite numa crise é a CLT. Antes de mais nada, CLT é a precarização do trabalho. Todos os demais direitos lá são devidamente cobrados como frações do seu salário e no final das contas não tem vantagem nenhuma para o empregado nem para o empregador. Só a máfia ganha com seus escravos de ganho na CLT. Mas isso sempre foi um conceito difícil de assimilar para o aspirante de contrafilé médio. Parece que isso está mudando agora. As pessoas estão percebendo isso. Vamos todos aplaudir e comemorar. Há 2 tipos de pessoas no trabalho livre. O primeiro são as pessoas que foram jogadas para isso pelas barreiras impostas pelos parasitas federais. Coisas como exigência de alvará, licença ambiental, salário mínimo, principalmente salário mínimo. O segundo tipo de pessoas são aquelas que escolheram a pílula vermelha e vão por conta própria para o trabalho livre para fugir do roubo da máfia, que acontece na forma de imposto de renda, previdência e mais um sem número de penduricalhos no seu trabalho.
O relatório mostra que, além do trabalho livre aumentar, a renda das pessoas que trabalham livremente também aumentou. Devido à sua própria natureza, as informações que o governo tem sobre o mercado livre são bem menos confiáveis que as informações sobre o mercado de escravos de ganho dele. Não apenas o governo não tem informações sobre as pessoas que efetivamente trabalham livres, como não deve ter mesmo. Ninguém deve pedir bênção de mafioso para trabalhar. Além disso, para benefício próprio, interessa ao governo mentir, dizendo que a vida livre é horrível. Olha, veja aqueles touros selvagens na natureza, eles têm que procurar capim todos os dias, não tem vacina contra a fitose grátis. Olha lá, mimosa, veja como você tem sorte de morar aqui no meu curral, que eu te dou capim todos os dias, cuido da sua saúde de graça. Lógico, até o dia que me der vontade de fazer um churrasco, né? Como nem o governo, nem ninguém tem dados objetivos sobre isso, é interesse do governo que esses dados sejam pintados como ruins, podemos supor que o aumento foi muito maior que os 2,2 registrados sobre o mesmo período do ano anterior que aparecem nessa pesquisa. Não só isso, como a porção dos trabalhadores livres que contribuem com a Previdência Social diminuiu, ou seja, eles estão, aos poucos, percebendo que isso é um roubo descarado. Ah, mas o governo vai garantir a sua aposentadoria aqui com esse esquema de pirâmide maneiro. Quem quiser acreditar nisso, merece o que vai acontecer. O fato do Brasil estar se recuperando, o desemprego caindo e ainda assim as pessoas escolhem trabalhar por conta própria, de forma livre, é uma notícia muito bem-vinda para libertários, pois isso mostra que as pessoas estão vendo as atrocidades cometidas pelo Estado e estão conscientemente escolhendo o caminho de sair do Estado, o máximo possível. Novas tecnologias, como serviços prestados através de aplicativos que permitem grande parte desse movimento, lógico, também ajudam nisso. Perceba que o desenvolvimento dessas tecnologias ainda está em franco crescimento. A cada dia, novas e melhores ferramentas são desenvolvidas e colocadas à disposição da população. Com esses desenvolvimentos, as pessoas que assim optarem podem fugir do parasitismo crônico do governo. E com menos pessoas sustentando os parasitas governamentais, o governo será forçado a se reestruturar para diminuir, ou então usar mais violência para roubar mais. Mas lembre-se, violência é algo caro. Mesmo que o governo opte por esse caminho, a quantidade disponível de dinheiro para lagostas do STF vai cair de qualquer forma. Um dos problemas do governo é que sua anatomia depende de uma base grande e seu estímulo é crescer continuamente, ou seja, diminuir o tamanho do governo é algo que vai contra a natureza deste. E só acontecerá em último caso e com muita luta. Cada célula desse monstro parasitário vai lutar contra a diminuição do Leviatã. Outro problema com o qual nos deparamos é que a própria carga tributária, o aumento do roubo da máfia estatal, ele não só é muito alto já, como está crescendo, a ponto disso virar incentivo para cidadãos infelizes buscarem justamente a teoria libertária. Aumentar ainda mais o nível de extorsão, apesar de possível, é complicado e arriscado, já que a tendência, segundo a curva de Laffer, é o governo acabar arrecadando menos, já que o incentivo é ainda maior para as pessoas optarem pela informalidade ou pelo trabalho livre. As novas tecnologias e ferramentas diminuem ainda mais o custo da informação e, por decorrência, o custo da transação, o custo de se fazer negócio. Então, o custo de transação, quanto menor for a organização, fica mais barato. Indivíduos ganham muito com isso, enquanto empresas ganham menos e organizações gigantes, como grandes corporações e o governo, na verdade, perdem ou ganham muito pouco. Quanto maior for a organização, quanto mais hierárquica ela for, menos ela se beneficia do custo de transação mais barato, menos ela se beneficia das novas tecnologias. Não se espante se você ver iniciativas privadas surgirem para competir com monopólios e atribuições estatais, como tribunais de arbitragem e mediação privados, que proveem um serviço alternativo à justiça estatal e com todos os incentivos para fornecer um melhor serviço pelo menor preço. Além disso, a tecnologia em si gera formas diferentes de se resolver o mesmo problema. Hoje, reclamar no Reclame Aqui ou até no Twitter é muito mais eficiente para resolver problemas de consumidor do que efetivamente entrar na justiça estatal.
Outras iniciativas vão, invariavelmente, aparecer com a finalidade de garantir e assegurar que empresas seguem os melhores padrões de qualidade durante a extração de matérias-primas, durante a manufatura e outros processos. Isso são coisas que já estão aí há mais de 20 anos. Assim, por um lado, o governo se vê impossibilitado de aumentar sua arrecadação e, por outro lado, tem muita dificuldade de diminuir a si próprio. Ao mesmo tempo, essas novas tecnologias irão não apenas acabar com a fonte de renda do governo, mas também mostrar que existem alternativas aos serviços fornecidos pelo próprio governo. O governo pode ser substituído por aplicativos, deixando claro que ninguém precisa ser escravo de ganho de mafioso, porque isso seria melhor para a sociedade ou coisa e tal. O governo vai acabar falindo por não conseguir obrigar pessoas a financiá-lo, nem conseguir vender seus serviços que ele julga socialmente relevantes. Mas isso, lógico, não vai acontecer amanhã. Vai demorar ainda algumas décadas até que isso seja uma realidade, até que as pessoas se deem conta disso. Muita gente ainda é socialista hoje em dia. E, lógico, nesse meio tempo, o governo ainda vai se debater, espernear, vai usar violência, vai fazer o que for possível para evitar o seu próprio fim. Esse processo vai ser, sem dúvida, complicado e perigoso. Alguma violência é esperada, principalmente muita ameaça de violência pelo governo. Mas a calmaria libertária vem depois da tempestade do fim do governo, fiquem tranquilos. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!